Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, nós estamos no LAC Concursos e hoje a gente vai conversar na aula de Direito Constitucional sobre a ordem econômica e financeira. Vamos falar sobre os princípios gerais da atividade econômica no Brasil. Pô, cabeça, mas a gente vai falar sobre economia na Constituição? Sim, porque a Constituição da República fala de economia, princípios gerais da economia, e eu encontro onde essa matéria? Aqui, nos artigos 170 ao 181 da Constituição, nós vamos encontrar princípios, atividades regulatórias, atividades econômicas, função social da propriedade e muito mais. Vamos lá? Vamos começar? Vamos desossar esse assunto? Olha lá! Os princípios gerais da atividade econômica, segundo a Constituição Federal, estão previstos no artigo 170 da Constituição. Encontram-se as regras gerais sobre esse assunto. A ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Estes aqui são os dois pilares de sustentação do sistema econômico brasileiro. Não há como pensar no Brasil em economia sem valorização social do trabalho e sem a livre iniciativa. Pô, cabeça, mas eu já ouvi alguma coisa sobre isso nas nossas aulas. Com certeza você ouviu sim, porque a gente viu isso no artigo 1º da Constituição Federal de 1988, quando nós falamos em fundamentos da República Federativa Brasileira. Sociediva plu, tá lembrado? Lá no artigo 1º da Constituição. Os incisos do artigo 1º da Constituição falam, um deles fala, livre iniciativa e valorização social do trabalho. Não é possível no Brasil qualquer medida, seja ela legislativa, seja ela do executivo, seja ela do judiciário, que garanta a livre iniciativa em detrimento da valorização social do trabalho. Por que isso? Porque o Brasil é um Estado democrático que entendeu a necessidade de ser um Estado liberal e a importância de ser um Estado social. A história do mundo mostra que diversos estados fizeram essa transição, saíram do liberalismo e foram para o Estado social. E Estado social não significa socialismo, muito menos comunismo. É um Estado que é preocupado com a sociedade de forma geral e não apenas com o capital. Tá? Quando eu falo que no Brasil é garantida a livre iniciativa, eu afirmo, é um país capitalista. Mas existe uma limitação para isso. Qual é a limitação? A valorização social do trabalho. Então eu não posso ser um capitalista como são os chineses, por exemplo, ou os indianos. Não vira. No Brasil, não. Por enquanto. Por quê? Porque no Brasil existe uma preocupação social com o ser humano. E essa preocupação social com o ser humano não é apenas de direito trabalhista. Quando eu falo em preocupação social, eu falo de um contexto social muito maior. Eu estou falando da ordem social, eu estou falando do lazer, da cultura, do desporto, da família, do jovem, do idoso, da criança, do adolescente, do ambiente, da comunicação, da educação. Percebe que quando a gente fala em valorização social do trabalho e da mão de obra, eu não estou falando apenas de regras trabalhistas, estou falando de um universo muito maior de informações. É por isso que nós temos princípios gerais de economia que devem observar regras constitucionais, porque a economia não pode viver em função apenas e tão só do capital, do dinheiro. Porque se nós vivermos assim, nós somos candidatos a ser os substitutos da China. Pô, cabeça, mas a China está boa demais, um dos países que mais cresce no mundo em termos econômicos. Todas as indústrias gigantes do mundo vão para lá, sim, vão para lá e exploram uma mão de obra quase que escrava. É isso que você quer para o Brasil? Se você quiser isso, beleza. Vá atrás desse direito, desse ideal, provoque os legisladores brasileiros para que a gente chegue nesse patamar. Agora, não, eu não quero isso. Eu quero que o Brasil tenha um tratamento digno ao trabalhador e ao ser humano. Então você não pode seguir o modelo democrático chinês, modelo democrático da Coreia do Norte, modelo democrático da Índia, da África do Sul, não vai virar. O Brasil é um país diferente desses. Né? Tem, por fim, assegurar a todos a existência digna. Quando eu falo assegurar a existência digna, eu estou falando de outro fundamento da República Federativa do Brasil, que é a dignidade humana.
Exatamente, dignidade humana. Esse é um ponto fundamental de todo e qualquer estudo no direito hoje. Dignidade humana também é vinculada com o mínimo existencial. Então, meu amigão, você não está aqui fazendo uma apologia à flexibilização de direitos e rigores para o capital. Não, você está falando de direito constitucional. Nós estamos falando de dignidade do ser humano. Por que isso? Porque um dos grandes objetivos do Estado brasileiro é produzir a justiça social. Justiça social é quando eu consigo distribuir para todo o povo de um determinado Estado aquilo que é justo. Por exemplo, trabalho para todo mundo, educação para todo mundo, saúde para todo mundo. Isso é promoção da justiça social. Punições severas para todo mundo. Claro, você praticou crime, vai ter que ser punido com rigor para todo mundo. Eu não posso aliviar para um e catracar para outro, né? Então vira bagunça, vira zona, né? Olá, princípios gerais aplicados à atividade econômica. Soberania nacional. Nenhuma atividade econômica pode sobrepor-se à soberania nacional. Aí você para e pensa assim, não, mas isso é lógico, cabeça, nenhuma atividade econômica vai ser mais que um país. É? E quando você lembra de uma palavrinha chamada Odebrecht, o que passa pela sua cabeça? Aí parece que a soberania não é mais nacional, a soberania era da Odebrecht, um estado paralelo, gigante, né? Uma corrupção infinita. Propriedade privada. O Brasil é um país que respeita a propriedade privada, é um país que garante a livre iniciativa, portanto somos um país capitalista. Não venha me dizer que nós somos socialistas ou comunistas, porque não é o que está na Constituição da República. Você pode ser até adepto a essas ideologias políticas, show de bola, seja feliz com elas, mas entenda uma coisa, a Constituição da República não as resguarda, não as alcança. A Constituição da República tutela o patrimônio privado, que é mais um exemplo disso para você entender o quanto nós somos capitalistas. O Código Penal brasileiro trata de crimes, esses crimes deveriam tutelar a sua segurança, digamos assim, né? Você sabe quantos crimes existem no Código Penal brasileiro que protegem a vida? Só 4. Só 4. E os demais, cabeça? Patrimônio público, patrimônio privado. Você tem 4 crimes que tutelam a vida e o restante, quase que todo o restante, é para proteção do patrimônio, ou é público ou é privado. Ninguém está preocupado com a vida no Brasil, a não ser a Constituição e aqueles 4 crimezinhos do Código Penal. Então não venha me dizer que o Brasil não é um país capitalista, porque ele é, muito por sinal. Função social da propriedade. A gente já estudou, cansou de analisar isso no artigo 5º, toda propriedade possui uma função social ou deve ter a função social. Isso é um princípio da economia. Então eu não posso utilizar da livre iniciativa, investir meu capital e causar prejuízo social. Não. A minha propriedade produtiva terá que atender à função social. É uma propriedade rural, ela tem que produzir empregos, produzir alimentos, ela tem que produzir impostos. Eu estou dando função social a ela. Estou preservando o ambiente. Sim, eu não posso pegar minha propriedade e plantar em 100% dela. Eu não posso pegar minha propriedade e criar em 100% do seu espaço gado. Não dá, porque eu preciso reservar uma parte da minha propriedade para proteção ambiental. Isso é dar função social à propriedade. Livre concorrência. Você entende em Cuiabá o conceito de livre concorrência quando você vai abastecer seu carro aqui em Cuiabá? Uai, cabeça, qual que é o problema com Cuiabá? Só um. Você pode abastecer seu carro em qualquer posto de gasolina da cidade de Cuiabá que o preço é o mesmo. O máximo que você vai encontrar é uma variação de casas decimais de centavos do preço do combustível. Por quê? Porque a concorrência não é livre. Isso não é uma exclusividade da cidade de Cuiabá. A maioria das capitais e grandes cidades do país há um cartel que comanda os postos de combustível. Ninguém pode vender combustível em preço diferente. É cartelizado. E o Estado não enxerga e não age com rigor para eliminar essa prática odiosa. Não me interessa se eu abasteço o carro ali na esquina ou lá na frente, eu vou pagar o mesmo preço. Talvez eu dê sorte que aqui eu pague o mesmo preço que lá, mas aqui a gasolina não é adulterada. Lá é.
Tá? Só isso que você pode contar. Ou pior, aqui eu pago por 1 litro e recebo 900 ml. Lá eu pago por 1 litro e recebo 1 litro. Rola tudo isso. Né? Livre concorrência é quando você pode disputar mercado. Quando eu tenho fixação de preço, tabela de preço, por uma atividade extraoficial, eu tenho cartelização. Isso é crime no Brasil. Mas o Estado dificilmente se mexe para combater isso. Defesa do consumidor é outro princípio extremamente importante. Defesa do ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e seus processos de elaboração e prestação. Uma coisa é você prestar um serviço de limpeza numa indústria, o impacto ambiental disso é mínimo. Outra coisa é você produzir esse tipo de canetinha, o impacto ambiental é grande. Por quê? Porque eu estou mexendo com petróleo, eu tenho que ter exploração de petróleo, tenho que trabalhar com produtos químicos que são nocivos à saúde e o descarte disso aqui gera um prejuízo ambiental significativo. A mesma coisa com a atividade de mineração. A atividade de mineração causa impactos ambientais quase que irreversíveis. Alguns casos são irreversíveis. Então, sempre que eu for analisar alguma questão de atividade econômica, eu tenho que observar a defesa ambiental. Não dá para eu pensar em atividade econômica sem observar a questão ambiental. Redução das desigualdades regionais e sociais. Quando a gente estuda em direito tributário que o Brasil não pode, via de regra, estabelecer impostos diferentes por região do país, a gente pensa na uniformidade, no princípio da uniformidade tributária. E é certo isso. O que eu pago de imposto de renda em Cuiabá tem que ser a mesma coisa que eu pago de imposto de renda em São Paulo, que tem que ser a mesma coisa que eu pago de imposto de renda em Natal, que tem que ser a mesma coisa que eu pago de imposto de renda em Rio Branco, no Acre. Agora, isso é uniformidade dos impostos no Brasil. Mas eu posso diminuir uma alíquota tributária qualquer em uma determinada região. Para quê? Para fomentar, para reduzir as desigualdades regionais. Exemplo, em Manaus, nós temos a Zona Franca de Manaus. Lá existe uma diminuição da carga tributária para as empresas produzirem naquela região para garantir o desenvolvimento daquela região, para eliminar as desigualdades regionais e sociais. Busca do pleno emprego. E aí você está em casa e descobre que existe uma lei de terceirização. A lei de terceirização, ela não vai te garantir o pleno emprego. Só por isso ela é inconstitucional. A lei de terceirização, ela não permite a busca do pleno emprego. Ela permite a busca do pleno contrato empresarial. Busca de pleno emprego é quando eu tenho empregador e empregado com carteira assinada. Terceirização é contrato empresarial entre empresas. Não tem relação de trabalho, não tem emprego, não tem relação de emprego nessa história. Fica esperto, meu amigão, fica muito esperto. Vem chumbo grosso por aí. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham sua sede de administração no país. Tem o Estatuto, é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, Lei Complementar 123. A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro e incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucro. O capital estrangeiro ele é muito bem-vindo no Brasil. Sim, porque ele vai gerar investimento, empregos e vai fazer o dinheiro circular no país. Acontece que eu não posso permitir que todo e qualquer capital estrangeiro ingresse no Brasil. E não posso permitir que o capital estrangeiro que ingresse no Brasil seja em quaisquer atividades. Vou te dar um exemplo. Em Anápolis, vão abrir uma fábrica de produção de armas. É uma fábrica da Arábia Saudita, se eu não estou enganado, ou de Dubai. Não me recordo agora a origem dela. Mas é do Oriente Médio, uma fábrica de armas do Oriente Médio. Vão investir algumas centenas de milhões de reais na construção dessa fábrica na cidade de Anápolis, no estado de Goiás. É capital estrangeiro investido no Brasil. E aí eu te pergunto, tá liberado? Dá para fazer isso?
um capital estrangeiro para a produção de armamento no Brasil, isso não é perigoso? Só é autorizado porque já existe legislação permitindo que esse tipo de dinheiro entre para esse tipo de atividade. Porque olha só, lei vai disciplinar com base no interesse nacional que um grupo estrangeiro invista centenas de milhões de dólares no Brasil para produzir armamento. Mas eu tenho autorização da lei. E é lógico, isso só vai acontecer se essa produção de armamento não afetar o interesse nacional. Se de alguma forma afetar o interesse nacional, não vai rolar. Não vai ter. Né? Agora a gente não pode confundir interesse nacional com o interesse da Taurus. É porque a Taurus ela tem quase que um monopólio do comércio de armas de fogo no Brasil. Né? A Taurus que pertence à CBC hoje. Companhias aéreas, hidrelétricas e rodovias, tudo isso é regulado. Né? Ultimamente tem se discutido muito a possibilidade de capital estrangeiro nas companhias aéreas, que hoje tem uma limitação, é um capital estrangeiro muito pequeno, as companhias aéreas querem 100%, permissão total. Por que isso? Porque aí cai dinheiro internacional aqui e fomenta o mercado aéreo e essas empresas saem da pindaíba que elas se encontram, né? A exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Gurizada, presta atenção aqui, meu amigão, presta atenção aqui, bonitona. A exploração direta de atividade econômica. O que é atividade econômica? Atividade que visa lucro, atividade que quer produzir dinheiro. Essa atividade só é permitida pelo Estado como exceção. Sim, porque o Estado brasileiro optou na Constituição de 1988 por não ser um Estado que visa lucro. É por isso que você tem saúde pública, é por isso que você tem escola pública, é por isso que você tem segurança pública, é por isso que você tem uma infinidade de serviços públicos gratuitos, sem pagamento direto, porque o Estado optou por isso. E excepcionalmente ele optou por atuar em situações econômicas estratégicas, exploração de petróleo, produção de energia, sistema financeiro, porque é estratégico isso para o Brasil, porque isso garante ao Estado brasileiro uma estabilidade econômica e financeira importantíssima como Estado soberano. Então, entenda o seguinte, o Estado brasileiro não atuará na atividade econômica. O Estado brasileiro não atuará na atividade econômica. O Estado brasileiro não atuará na atividade econômica. Beleza? Gravou? Tem exceção? Claro que tem. Quais são as exceções? Quando houver imperativo de segurança nacional, por exemplo, produção de armamento bélico. Sim, vou produzir tanque de guerra, bazuca, fuzil, armamento pesado para o Exército, Marinha e Aeronáutica. Imperativo nacional. Eu preciso de uma empresa que explore essa atividade econômica e produza com confiabilidade para o Brasil. Ou relevante interesse público. Eu preciso de um banco que financie minha casa, minha vida. Eu preciso de um banco que financie o meu acesso à educação superior. Eu preciso de um banco que me conceda créditos a juros baixos. Interesse coletivo. Beleza? É o caso das empresas públicas e sociedades de economia mista. Elas podem explorar atividade econômica por imperativo de segurança nacional ou por relevante interesse público. Por que a Petrobras é uma companhia brasileira e é uma estatal? Porque o imperativo de segurança nacional é o da exploração de petróleo. Pense no Brasil sem petróleo. Boa parte do país pararia. Pense no Brasil dependendo do petróleo da Venezuela. Os caras não estão lá passando fome, tendo uma das maiores reservas de petróleo do planeta. Então, para nos resguardar desses percalços do mercado internacional do petróleo, nós temos a nossa própria produção de petróleo. E um dos combustíveis mais caros do planeta. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública e da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços. Vale muito a pena estudar o estatuto das estatais. Você deve estar estudando isso em direito administrativo. É a lei 13.303 de 2016.
Meu amigão, não vacile com o Estatuto das Estatais. São 100 artigos regulamentando toda a atividade das estatais, em especial licitação. Em especial licitação. A Lei 13.303 de 2013, ela trouxe inovações enormes na estrutura das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Muito do que você já estudou sobre elas não vale mais nada, porque agora nós temos lei. A Lei 13.303 de 2016 é o Estatuto das Estatais. Fica ligado, vai lá, estuda sobre ela. O Estatuto das Estatais disporá sobre sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade. Disporá ainda sobre a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Licitação, contratação de obras, serviços, compras e alienação, observados os princípios da administração pública. Tudo isso que eu falei para você está detalhado na 13.303, que é a matéria de direito administrativo. A constituição e o funcionamento dos conselhos de administração fiscal com participação de acionistas minoritários. Os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores. Aqui tem um dos pontos mais interessantes que eu acho da Lei 13.303, que agora para você ocupar um cargo de direção ou de presidência, ou de conselho numa estatal, você ocupará um mandato e você será avaliado. Além disso, você precisa preencher pré-requisitos técnicos para ocupar esse cargo. Como assim pré-requisitos técnicos, cabeça? Para você, por exemplo, ocupar a diretoria da Petrobras, você tem que ter 10 anos de atividade petrolífera. Filho, não dá para você cair de paraquedas lá por um acerto político qualquer e começar já a tua vida de diretor de uma das empresas petrolíferas mais importantes do planeta. Então você vai ter que comprovar um currículo. Olha, eu trabalho com petróleo há 10 anos, pelo menos. Ah, você trabalha com petróleo há 10 anos, o que você fazia? Eu era frentista de posto de gasolina. Não vira, não vira. Você vai trabalhar com petróleo sobre o quê? Logística de petróleo. Você vai ser o diretor de logística de petróleo da Petrobras. Você vai falar de transporte de petróleo, você vai trabalhar com isso. Qual a tua experiência? Ah, eu era motorista de caminhão-tanque. Não, filho. Quando a gente for falar de logística de transporte de petróleo, você vai ter que entender de rotas comerciais, vai ter que entender de navios, vai ter que entender inclusive do caminhão-tanque, vai ter que entender da forma logística de distribuição de petróleo num estado, numa cidade, num país, num continente e no mundo. Você não vai poder ser o cara que dirige o caminhão apenas, você tem que ter uma preparação muito maior, né? Então, agora, isso é exigido pela Lei 13.303. Acabaram aqueles acordos políticos que eu coloco lá quem eu bem quiser. De repente o cara era um desorientado, não entendia nada de petróleo. Ia lá, porque ele era fiel ao partido, ele ia lá fazer besteira, ou tramóias, né? O Estatuto regulamentará a relação da empresa pública com o Estado e a sociedade. E tem essa regulamentação específica na 13.303. Os limites de interferência estatal. As empresas públicas e a sociedade de economia mistas não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado. Isso é muito importante vocês entenderem. Ele só não se aplica aos Correios. Porque os Correios são uma empresa pública tratados como se fossem autarquias. Eles têm imunidade tributária, eles se comportam como autarquias e é uma empresa pública, né? E aí você para e pensa, mas eles desenvolvem um serviço público. Tá bom, eles desenvolvem um serviço público. Aí as companhias aéreas que fazem um serviço semelhante é serviço empresarial, é exploração de atividade econômica. As transportadoras do país que mandam cargas para todo o país, eles não prestam serviço público, é uma atividade de exploração econômica. Pô, vamos acordar para isso? O Correio explora sim atividade econômica, isso é evidente, mas o conceito jurídico, o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal diz que os Correios são um monopólio de um serviço público, por isso são tratados como autarquias e não se sujeitam a esta regra especificamente. Essa regra diz o seguinte: empresas públicas e sociedade de economia mista somente e tão só terão os privilégios que o setor privado tiver. Porque eu estou na livre concorrência. E quando eu falo em livre concorrência na atividade econômica,
Estou falando em igualdade de condições para competir. Então eu não posso colocar para competir empresas no mesmo nicho de mercado, no mesmo ramo de mercado, no mesmo serviço econômico, na mesma atividade econômica, melhor dizendo, só que essa aqui tem um benefício do governo e essa do setor privado não tem. O que vai acontecer com essa que não tem incentivo do governo? Vai quebrar. Lógico. Vai quebrar. Então eu não tenho livre concorrência, eu tenho uma concorrência condicionada, uma concorrência limitada, eu tenho desigualdade na concorrência. A lei reprimirá o abuso de poder econômico que visa a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. Isso não se aplica aos Correios também, porque os Correios têm monopólio. O monopólio de correspondência no Brasil é dos Correios. A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando às punições compatíveis com a sua natureza nos atos praticados contra a ordem econômica e financiamento e contra a economia popular. Durante muito tempo no Brasil, os dirigentes das estatais não respondiam por nenhuma besteira que eles tivessem feito no comando dessas estatais. Hoje, a situação está bem diferente. Hoje, um dirigente de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista, ele é responsabilizado pela besteira que ele fizer. Mas não para por aí. A Lei 13.303, que é o Estatuto das Estatais, ela determina mais. Que além de responsabilizar o diretor, o presidente, o conselho, que são os dirigentes da empresa pública ou da sociedade de economia mista, a Lei 13.303, seguindo critérios econômicos previstos aqui nessa aula, estabelece que será responsabilizado também o detentor da maior parte do capital volante de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista. Quem detém o capital volante, maior parte do capital volante do Banco do Brasil? União. Da Petrobras? União. Então hoje, por disposição legal expressa da Lei 13.303, está autorizado responsabilizar civilmente a União. Se essa lei existisse antes do desmonte da Petrobras, você e eu poderíamos exigir indenizações da União para compensar a perda de valor das ações da Petrobras. Sim, com certeza. Por quê? Porque hoje a lei prevê essa reparação por atos abusivos praticados por dirigentes com a conivência ou omissão do detentor do capital volante. O Estado atuará como agente normativo e regulador da atividade econômica. Esse é um dos grandes papéis do Estado brasileiro, regular e fomentar a atividade econômica. É por isso que existem agências reguladoras, a ANEEL, a Anatel, a NTT, a ANA, né? O cabeça Ana é minha prima, tá bom, mas a Ana que eu tô falando é a Agência Nacional de Água. Exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Como assim determinante para o setor público e indicativo para o setor privado? Vamos lá, vou te dar um exemplo. Energia elétrica. A Anatel baixa uma regulamentação de que essa regulamentação autoriza e incentiva que consumidores de energia adquiram placas fotovoltaicas. Que é isso, placa fotovoltaica? É uma placa que você coloca no telhado da sua casa, ela produz energia elétrica. É uma placa de captação de energia elétrica. Lembra daquelas calculadorinhas que você coloca ela na luz e já ativa a bateria dela? Né? Ela funciona com luz solar. Então, hoje existem placas iguais àquelas da calculadora para sua casa, para sua indústria. Como é que funciona isso? Fomento e regulamentação feito pela ANEEL, não pela Anatel, desculpe, pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Ela liberou o comércio desse tipo de produto para quê? Para criar desobstruir o gargalo da energia elétrica no país. Construir usina hidrelétrica no Brasil é muitíssimo complicado. A produção de energia no Brasil é muitíssimo complicada. Por que ela é complicada? Porque nós temos no Brasil restrições ambientais severas, muito severas para a produção de energia elétrica, em especial para a construção de usinas hidrelétricas. Então o Estado liberou a produção fotovoltaica
fotovoltaica e o uso residencial e industrial para fomentar o mercado de energia elétrica. E ele vai fiscalizar e vai incentivar e vai dar um planejamento. Ó, a tendência é que em 15, 20, 30 anos, toda residência no Brasil tem uma placa dessa. E aí, o consumo pesado de energia elétrica vai ser direcionado para quem realmente precisa do consumo pesado, grandes indústrias. E eu consigo fornecer energia para todo mundo sem altos custos, né? E de uma forma mais regular. Isso é um indicativo para o setor privado? Lógico que é. Eu tenho uma usina hidrelétrica, eu vou investir bilhões na produção de energia elétrica? Não, vou dar uma maneirada, vou manter o que eu tenho, porque ele está bom, né? Mas de repente eu posso fazer um investimento diferente, em vez de eu produzir, construir uma usina hidrelétrica, eu parto para o caminho de placas fotovoltaicas, vou vender isso, vou negociar isso em larga escala, né? A lei estabelecerá diretrizes e bases do planejamento e desenvolvimento nacional equilibrado, ao qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais, regionais e desenvolvimento. Quando nós temos planos de desenvolvimento no Brasil, eles aparecem por lei. E esses planos devem ser compatíveis com a realidade local, regional e nacional. Por que isso? Porque é um objetivo da República Federativa do Brasil garantir o desenvolvimento nacional e eliminar as desigualdades regionais. É por isso que a gente está falando de princípios aplicados à economia. A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. É o Estado interferindo na economia por meio de associações e cooperativas. Interferindo, o que eu digo é assim, incentivando a formação. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos falar agora do Estado que favorecerá a organização das atividades cooperativas na próxima aula. Clique lá.